Pode tocar, 30, Júnior, take 2. Agora sim, começamos o episódio de número 30 com alguns problemas técnicos, mas tudo está resolvido agora, né, Marcos Leal? Graças a Deus. Sabe por quê? É que eu acho que hoje até o computador ficou nervoso, porque a gente tem o nosso quinto elemento presente na sala, ajudando a gente aqui hoje, né? Claro. Que ele estará em breve, a gente conseguiu agendar o horário com o Walter. Foram muitos pedidos. Sim. Né, Walter? Faz um positivo pra câmera, pra comemorar. Aí, ó. Caco de dedo. Assinado. Que dedão, né? Isso aí. Tem dedo de músico. Porque passa muita gente por aqui que fala do Walter. Então a gente vai ter Walter. Então, assim, muito obrigada, Walter, por estar aqui com a gente hoje. Mas vamos dizer qual Walter é, senão eles vão achar que mas eles pode não ser vão o deixar. Walter Qual Basso. Qual Walter? Qual Walter? Qual Walter? Aparece aí, Vezão. Vem aqui, ó. Vovó. Esse famoso ali, ó. Ei! Esse roqueiro que já foi sertanejo. Essa coisa que a gente vai contar, né, Walter? A gente vai contar. Ele adora cavalo. É uma coisa muito legal. O Instagram dele é maravilhoso, não tem só rock. Mas não vamos falar de Walter hoje, que o Walter vai vir falar sobre isso. Hoje nós temos também alguém bastante assim. É pastor, mas é roqueiro também. Uma coisa louca, né? E aí, Marcos? Eu tenho o prazer e a honra de apresentar para vocês um grande amigo, grande parceiro. A gente já passou muita coisa aqui dentro do estúdio, trocou muita ideia, gravou muito som diferente. Um dos maiores cantores de rock que eu já tive oportunidade de acompanhar. A gente já teve uma palhinha aqui. Vocês já vão sacar do quem que eu tô falando. Tô falando do Júnior! Ó, galera, depois desse, o Pix vai ser alto, viu? O Pix vai ser alto. Nem sei se eu posso pagar. Bem, ficou até meio dramático ali, não sei se você percebeu. Você viu que ele segurou a mão? É uma segurada. Criar atenção, né? Nossa, é isso. E ainda bem que temos Rafa Meneghini para falar de rock com o Júnior, né? Você também, né, Carol? Não, mas eu falo Olha assim, só que bacana. nós estamos de gêmeos hoje, ó. Todo mundo, cadê tudo, ó? Eu não sabia que era o contrato. Hoje era o dia de vídeo Eu rock, cara. esqueci de falar que era pra vir de Rolling Stones hoje. O cara falha as reuniões, né? Dá essas coisas. Não. É, por isso que dá também na reunião. É bem isso. Mas bora saber um pouco mais do Júnior. Júnior, que surgiu primeiro? A música, a igreja, ou foi tudo junto, ou uma coisa levou a outra? Conta. Vamos começar com uma música que entrou na sua vida. Legal. Bom, primeiramente, prazerzaço estar aqui. Mano, sem palavras, cara. Sem palavras. Legal, cara. Prazer estar conhecendo vocês pessoalmente. Né? Já conhecia vocês do podcast. Que e bom. também de histórias aí. Mas Você gostoso tem histórias, demais. Rafael? Histórias, nossas histórias. Gostoso demais estar aqui com vocês. Bom demais. Esse ursão aqui, eu chamei de ursão, com toda a liberdade do mundo. Que massa, Que é, cara. meu Deus, né? A gente tem história de dormir debaixo dos cômodos aí até... Não junto, tá? Deixando bem claro. Deixando bem claro. Mas a tua pergunta é uma pergunta gostosa de responder. Eu venho de uma família que tem música na veia, assim. Ninguém é profissional, né? Mas sabe aquela família que aonde tá tem música? Sim. Onde a gente tá tem música. Então eu cresci assim com os meus pais sempre muito musicais. Meu pai era caminhoneiro, então como todo bom caminhoneiro vem com aquela pegada do... Eu cresci escutando muita moda de viola, meu avô, né? Aquela coisa gostosa mesmo, sabe? De violeiro, aquela coisa raiz. E também aquele início daqueles vocais maravilhosos do Christian Ralph. Cresci com isso, né? Só que o meu pai era muito eclético. Um cara muito eclético. Então, na minha casa tinha uma toca-discos, né? Então, eu me lembro de, por exemplo, escutar muito, né? Um disco que meu pai tinha do Julio Iglesias, por exemplo. Meu pai também tinha. Nossa, eu herdei essa Julio coleção Iglesias. de Julio. Julio Iglesias. E era maravilhoso, aquela voz cheia de reverb, né? Carregadora de reverb pra caramba. E eu falava, nossa, que legal. Aí meu pai tinha também um bolachão do Thriller, do Michael Jackson. Então era o cara que escutava sertanejo, era o que tava mais no rádio dele na época, nas fitas, tudo. Mas tinha os bolachão lá em casa. Eu escutei muito Michael quando era pequeno, Bryan Adams, né? Bem nesse final dos anos 80 para 90 ali. Então eu cresci ouvindo isso. Luiz Miguel, né? Um pouco dessa influência latina que a gente foi crescendo e ouvindo. Aí vem... Subiste a esclarecer mis pensamientos. Eita, vamos lá, marca. Pode, sabe? Não passa uma, né, mano?
Você já chama uma taça de vinho, né? Então eu cresci com essa influência dessa musicalidade da família. Minha mãe nem escola não tinha, né? Ela foi, pra você ter uma ideia, foi se formar há poucos anos atrás, depois de mais idosa já, voltou a estudar e tudo mais. Mas ela, semi-analfabeta, sabia escrever o nome e tudo, mas cantava na igreja na época e nos levava junto. E aquilo, nossa, né? Você chega no ambiente da igreja, aquela coisa grande, e vê aquele coral cantando. Então sempre a música teve muito presente na minha vida. Aí, conforme foi passando o tempo, eu fui descobrindo outros ritmos, né? Então, sempre escutei muita coisa diferente. Na época que veio aquela música, o Eurodance, vocês lembram do Eurodance? Lembro. O Eurodance com aquela influência sueca, né? Holandesa ali. Sim. Né? Então, eu cresci escutando essas coisas também. Até que um belo dia teve uma virada de chave para usar essas coisas assim, né? Que foi... Aí você dobrou uma esquina e encontrou alguém diferente. Foi o dia que chegou um maluco e falou assim, cara, você já ouviu isso aqui? E jogou... Aí tudo mudou. Jogou um negócio na minha frente assim, chamado Appetite for Destruction. Olha só. Droga pesada, né? Que é Olha isso só. aqui, cara? Quem que é esses malucos aqui que parece que tá de cueca tal, né? Guns N' Roses, né? Foi o primeiro contato que eu tive com um rock mais pesado, aquela coisa mais... não é pesado, mas aquela coisa mais assim de... Visceral, né? Do cara com atitude mesmo, os caras Exato. doidos. E eles são meio que cantam, meio doido mesmo assim, né? E eu adolescente, pensa... Ah, Cara, juntar aquilo, fome com a vontade de quando comer. veio assim, eu falei, meu Deus. Aí eu fui entrar nesse mundo, né? Conheci Rolling Stones, conheci o Iron, né? Nossa, o Iron Maiden, eu entrei de cabeça no Iron Maiden, comecei a escutar, achei maravilhoso aquilo. E foi aonde eu falei, não, acho que eu achei meu lugar, acho que o que eu gosto mesmo tá aqui. Continuo ouvindo outras coisas, até falei com o Valtão, que tá no canto aí, que vai vir depois, né? Falei pra ele que ultimamente eu tenho escutado, por exemplo, Synthwave. Nada a ver, né, com rock and roll, mas muito legal de escutar. Só que a pegada do rock foi isso, cara. Foi quando eu peguei na mão aquela capa maluca daquele CD, Appetite for Destruction. Eu falei, cara, que doideira isso aqui. Comecei a escutar, e aí veio vindo as músicas e aqueles delays muito loucos, né, do Welcome to the Jungle ali. Aquilo me ganhou, cara. Sim. Me ganhou, que eu falei, aqui, tô em casa. Meu primeiro CD que eu ganhei na vida foi Guns N' Roses. Foi esse? Mas esse também? O azulzinho. O azulzinho é o... Ele tinha... É o... Use Your Illusion. Use Your Illusion 1 e 2. Sim, Eles têm Primeiro, uma... tinha 13 anos. O Azul era o 2, né? Eu acho que Que é a música que tem do Exterminador do Futuro, né? Eu acho You Could Be Mine. You Could Be Mine, né? Nossa, maravilhoso. Cara, essa série desses discos eu acho que impactou muita gente. Não, e a parte né? massa era você abrir o encarte e acompanhar a letra, Aham, né? muito bom, Cara, cara. isso era muito legal. E aquelas capas surreais, né? Sim. Um desenho doido, aí você fica tentando entender o que era aquilo. Eu fiquei um tempão pra tentar entender aquela capa daquele CD, que ele me ganhou. Só sei que me ganhou. Desse disco, dessa coletânea que tem o Live and Let Die, não é? Live and Let É, Die. deu uma das duas, porque saiu Isso. Nossa, o 1 e o 2. absurdo. O Walter tá confirmando pra mim aqui. O Walter... Ele sabe mais, né? Tá aí uma pessoa que comeu com farinha. Tá? Furou o disco. E aí, quando foi 2002, eu tava com 17 anos, revelando a idade, uns amigos falaram assim, por que a gente não monta uma bandinha aí pra fazer um som no colégio e tal, né? Eu cantava, gostava de cantar. Eu falo que eu era horrível. Eu aprendi a cantar ao longo dos anos. Não sei se canto muito bem ainda, mas... Não canta bem. modesto. A gente ouviu que não. Mas eu realmente era ruim pra caramba. Aí fui estudar, fui fazer aula, fiz aula, né? Pra poder melhorar e tudo mais. E foi quando a gente montou uma bandinha, né? E tudo desafinado ali, com o que a gente tinha, Zoom... Pedaleirinha Sim. Zoom, né? Aquela, né? Tinha 505. Tinha Zoom, Necessário, né? claro, 505.2, né? Tinha aquelas... Raiz. Raiz. A 2, né? Não era um... Cubinho da Standard. Aham. Aí começamos a fazer um rock and roll, né? Tocava no colégio, mas sim, era coisa de bandinha de garagem, ensaiar. Até que um dia, final de 2002, um cara que ouviu a gente cantar uma vez, ele me chamou e falou assim, cara, tem uma banda porque a gente faz aí, bar, né? A gente faz barzinho. A gente chamava Calibre 12 na época. Olha Eita, só, pega, que é isso aí? colocando as ferramentas na mesa já. Que beleza, cara. Olha aí, ó. Chamava Calibre 12. Ele falou assim, você não quer vir fazer um dia com a gente aqui, né? Te pago X de... Aí você pode beber à vontade. Na época eu era muito louco, gostava de tomar umas cachaças e tudo mais. Falei, vamos, mas juntou o último, eu vou cantar.
vou, né? Ganhar uma grana. Vou beber. Vou beber. Falei, aqui que eu vou. Vou aparecer pras gatinhas. Aqui, né? Tô em casa, Voltão. Aí... Aí fui, cara. E foi juntar pão com manteiga. Aí. Porque daí eles passaram o repertório, né? Mais ou menos que tocava. Tinha algumas coisas que eu não conhecia. Eu não era muito do pop brasileiro, assim, Aí eu entrei no mundo do LS Jack, entrei no mundo do... Né? Aí comecei a ficar um pouco popizado, assim, né? Eu curti muito o som do LS Jack, cara. Aí eu conheci, entrei no Engenheiros do Havaí, fui entender os caras, conhecer, né, o Surto, tocava muito naquela época, vocês lembram do Surto? Sim. Nossa, aquela música era um sucesso. Eu tava ali, ela também, o pessoal pirava, era massa pra caramba. E aí foi onde eu peguei gosto Cogumelo por... Plutão. Eu posso falar bastante assim? Pode. Mas Tá bom. É pra você seu falar. programa. É Se sua deixar, vez. eu falo muito. Aí foi onde eu peguei gosto, fiquei um tempo tocando com eles, aí apareceu uma oportunidade. Só vou pedir um favor pra você, chegar um pouquinho mais desculpa. no microfone. E aí apareceu uma oportunidade Obrigado, de eu fazer um trabalho com uma banda chamada Banda Fórum, que se desfez não faz nem muito tempo, né? Eles eram de Cafelândia, só que não para cantar e tocar, mas para trabalhar com eles ali. Eles me colocaram na iluminação. Olha assim, ali, ó. Eu fui aprender, é como se eu tivesse sido jogado pro mundo da música, assim, fui aprendendo muita coisa. Comecei a viajar com eles, campanha política, fiquei 2 anos viajando com eles, né? Aí comecei na iluminação, aí fui entender de PA, entender como é que funciona e ajudando tudo isso aí. Até que, 2004, eu enjoei da vida doida, né? Enjoei de verdade mesmo, gente. Me bateu um tédio, assim, que eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Não estava fazendo mais sentido, não estava mais fazendo sentido. E aí foi quando eu conheci a igreja onde eu frequento hoje, né? Nessa igreja eu conheci minha esposa, que a gente começou a namorar, não imaginava que a gente seria esposo, mas 2 anos depois a gente estava casando. Hoje eu tenho 2 filhos, o Arthur e a Amanda, o Arthur com 8 e a Amandinha vai fazer 5 agora em novembro. Arthur que já é batera. Já tá tocando. Ai, que massa. 8 anos tocou comigo esses dias já, fez a primeira pegadinha dele ali com a batera, né? Coisa mais linda do mundo. E só que aquela veia de banda nunca saiu, sabe? É uma coisa assim que até eu me questionava muito, eu falava, cara, será que eu preciso mesmo parar com tudo isso? Eu falei, não, acho que tem outras maneiras de fazer, né? Em 2007, juntei uma galera da igreja na época, Francis, depois eu vou te mandar, Francis, aí você manda um salve lá. Francis, um baixista lá que tocava com a gente, piá meio doidão também, né? Cara apaixonado por Cristo, mas doido. O Francis é um cara alucinado. Vamos fazer um negócio aqui? Falei, vamos. Foi juntar o útil ao agradável. Eu tava doido de vontade de fazer alguma coisa de novo. E começamos a compor. Aí dessa brincadeira saiu 6 músicas, né? Nosso primeiro EP. Aí gravamos um EP chamado To Offer, que era em oferta, né? E foi bacana, a gente fez acabamos por viajar, cara, até um pouco no Paraná, um pouco no Mato Grosso. Aí o Gessé, que é o menino que tocava com a gente, ele foi estudar medicina. Deixa eu ver, só não quero falar errado o país que ele foi. É Bolívia? Acho que é Bolívia, que tem uma faculdade boa de medicina. Ele foi para lá, conseguiu uma bolsa e foi. O Francis também precisou sair. Aí eu acabei de Umuarama, que eu morava, vindo para Cascavel. E aí a gente se desfez. Mas tem o trabalho lá, tem alguma coisa na internet. Eu tenho até os bolachinhas guardados de lembrança. Olha que legal, tem uns 5, 6 guardados lá. Deixa aqui que não foi guardar de recordação. Vim para Cascavel, depois acabei vindo para Toledo e te conheci. Foi onde eu conheci o Mano. E foi quando eu cheguei aqui, eu vi que eu precisava dar mais uma estudada, que eu estava perdendo muita coisa que eu tinha aprendido já. E não sei se você vai lembrar que o teu estúdio era bem na recepção aqui da Toca. Sim, né? sim. Era bem pequenininho, assim, tinha uma janelinha e tal. E eu falei, eu quero fazer aula de vocal. Aí você falou, não, então vamos fazer aula de vocal. Aí foi o primeiro contato que eu tive com um estúdio de verdade, assim, entendeu? Com aquela coisa de produção, de alguém falar, não canta assim não, canta aqui, ó. Ó, pega essa tessitura aqui, ó, tua voz alcança colar. Foi com o Mano. O Mano foi meu professorzão, assim. Ai, que legal. Não é puxando o sardinho, mas é que foi muito legal essa história. Aí fizemos umas aulas, não sei se você vai lembrar bem. Aí veio o projeto de gravarmos um CD com a igreja. A gente se viu no meio de bons músicos e as ideias começaram a vir. E aí eu falei, a gente chegou num consenso e falou, vamos pôr isso em prática, vamos gravar. Foram 10 músicas, né, mano? Foram. 10 músicas, se não me engano. E uma delas sua, né? Espontânea, lembra? Exato. Foi com o título Para Orar, se não me engano. Exatamente. Foi sensacional, cara. Foi fluindo naquele piano ali, né? Não, foi no piano de cauda. Aquele... Eu lembro que, tipo, a gente fez aquela sessão, era tarde da noite,
Todo mundo cansado. Todo mundo cansado, e foi uma sensação surreal, porque todo mundo que estava ali participando da gravação, o participar da gravação era basicamente todo mundo orando por aquele mesmo propósito e que aquele som fizesse realmente o fundo musical para a oração das pessoas. Uhum. Então, tipo, ali foi um dos primeiros momentos onde eu me senti totalmente guiado por alguma força, né, naquele momento, que colocava simplesmente as notas nos meus dedos e eu não sabia muito bem o que acontecia. Depois eu fui ouvir a música, depois da gravação, na hora da mixagem, muita emoção, assim, foi algo muito legal. Algo maravilhoso. E o tio Beto, que é o cara que, primeira gravação da vida, ele sempre falava, cara, muito cuidado com aquilo que você estiver pensando no momento que você vai estar gravando. Já várias vezes, né, Rafa? A gente trocou sobre isso. A intenção da gente, a intencionalidade da gente quando a gente está gravando, isso a pessoa consegue perceber. É bem isso. E essa verdade, é muito disso que a gente quis registrar naquele momento. E foi épico, me lembro que você maravilhoso. Microfonou ele, assim, colocou um módulo que você tinha em cima. Sim. E ali foram horas ali, cara. Sim. A gente não viu o tempo passar. Eu me lembro que era quase 4 da manhã. Exato. Quando a gente saiu daqui aquele dia. Exato. Foi uma experiência muito legal. Gravamos esse CD, né? Começamos a viajar também, a apresentar o trabalho. E aí, de novo, veio a disruptura, né? Aí... A gangue não perdeu. A Bispa Liege, que era a que cuidava do grupo, foi embora para Portugal. E aí a gente se viu a ver navios de novo, né? Eu falei, cara, tá tão gostoso, eu não quero parar. Foi onde a gente transformou a banda Live, que era a banda da igreja, em Moss. Só que daí a gente pensou o seguinte, falou, bom, já que nós vamos fazer, vamos colocar esse projeto como um projeto... interdenominacional, né? Porque tá vindo gente de fora, outras pessoas para tocar junto. Aí veio o Cleiton, que é um menino sensacional também. Na época veio o Ed. E a gente foi colocando as peças ali e tudo, vendo, e chegamos num consenso. Que nome vamos dar? Aí chegamos no MOZ, né? M-O-O-Z, que significa conselheiro. Se você pegar todas as nossas músicas, desde que a gente começou o projeto, né, a gente busca trazer uma mensagem para quem está sofrendo por alguma coisa. A ideia das músicas sempre é essa, apresentar uma possível solução cantada para algo que está sendo sentido, né? E deu super certo, começou a dar certo, né? E aí, dessa brincadeira, começamos a nos apaixonar por isso e compor. E aí já estamos vamos para o terceiro trabalho já, né, mano? Terceiro trabalho. Estamos caminhando para o terceiro trabalho. Então, a breve, assim, né? Tem muita história no meio disso, muita coisa para falar, mas basicamente minha inserção na música foi nisso, né? E aí estamos aí, enfrentamos a pandemia juntos e festival daqui, festival dali, propagandas a colar. Demitido, nossa. Não passou no teste. Levou um susto. Pra quebrar o clima aqui, né? Tá louco. E aí nós estamos aí, né? Depois de toda essa correria, né? A gente tá voltando com projetos agora. Como toda banda que não tem recurso, não tem patrocínio, a gente rala muito para fazer cada projeto, compor cada música, projeto daqui, projeto dali, entra em recurso com prefeitura e vai para cima e canta e faz almoço e faz isso para poder fazer a música acontecer. É paixão mesmo. Que legal. E quando surge, ou seja, a igreja já estava ali. Uhum. E quando surge o Júnior Pastor? Ah, legal. Isso é uma coisa bacana. 2013. Esse ano fizeram 10 anos. Ou seja, 11 anos depois que você entrou na igreja. Eu entrei em 2004. Ah, de 2002, tá. Então foram aí 9 anos, né? Até me tornar pastor. Eu me apaixonei por Cristo, sabe? De todo o meu coração. Mas eu sempre pensei assim, falei, eu não preciso deixar de ser o cara extrovertido, o cara, né, que está no meio das pessoas, o cara que sabe entender o tempo de cada um, né? Para ser quem eu sou. Eu sou esse tipo de pastor, né? Eu tô aqui conversando eu converso com aquele que fuma, com o que bebe, eu converso com aquele que não tá com a vida legal. Acho que é isso. A gente tem que estar junto, tem que estar com as pessoas, né? Acolher, né? Acolher, é isso. Porque cada um tem o seu momento. O meu momento levou bastante tempo, né? E cada um tem o seu tempo para chegar
ao entendimento de que tem coisas que são legais fazer, outras que não são, tem coisas que agridem, tem coisas que ferem, tem coisas que não são necessárias, né? Então, cada um tem o seu tempo. Então, de 2004 a 2013 foi um período assim que eu senti de muita preparação. Nesse momento, eu nem pensava, na verdade, em me tornar um pastor, mas foi acontecendo. Inclusive, o estudo da teologia, né? Que é um dos critérios que são muito bacanas para quem quer se formar na carreira pastoral, a faculdade caiu meio que no meu colo, assim, sabe? Por isso que eu falo que tudo é um plano de Deus, porque ela veio. Ela veio. Foi um projeto que trazia a teologia para mais perto da gente num estudo à distância, sabe? Que, pensa, em 2011 para 2012, não era uma coisa tão disseminada, né? Sim. E apareceu aqui em Toledo. Eu falei, agora, vou fazer. Eu estava fazendo administração, eu me formei também em ADM, e fiz as duas faculdades simultâneas, que é quase louco, né? Que teve 2 TCC simultâneos, uma loucura, 2012 para 2013 isso. Aí me formei, quando eu me formei, surgiu então, foi tudo assim, foi uma sequência de fatos. Aí surgiu a oportunidade. Na Vila dos Pioneiros, que é onde eu moro e sou pastor hoje, a nossa igreja aqui, a Sara, ela tinha um projeto lá com uma turma mais idosa. E eu sempre me identifiquei com todo tipo assim de gente, né? E eu tinha um carinho por aquele povo, né? E tudo, e falei, vamos para lá. Aí o bispo Leandro, na época, pastor Leandro, né, hoje bispo, ele desafiou e falou, por que a gente não abre, então, a igreja lá, né? Já tinha aqui no centro, falou, vamos abrir lá para atender as pessoas lá, eles não precisam se deslocar até aqui. Começa um trabalho lá e vamos vendo como é que vai ser. E foi. Né? Hoje a gente tem lá um trabalho com jovens, adultos, com casais, uma igreja completamente fluida, né? Desde 2013, onde abrimos com 6 pessoas que estavam lá. Hoje a gente está ali em torno de 140, 150 pessoas ali. E querendo ou não, eu acredito assim, como pastor, não sei, a gente vê, apesar de ser católica, eu falo, a gente parece que o padre é alguém lá, né? Intocável. Né? E o pastor, a gente consegue estar aqui conversando, então eu acho que essa acessibilidade, né, com uma pessoa como você. Então, eu acho muito legal isso, é uma das coisas que eu questiono na religião, porque não é religião, é Deus. Somos cristãos, estamos passando por um momento terrível no mundo, né? Estranho. Sim. Então, assim, hoje eu tava na minha aula de beat, assim, e aí passou na televisão, me deu um negócio, assim, um negócio ruim. Então, assim, eu acho que quanto mais gente conseguir levar a palavra e falar, olha, Deus não quer guerra, Deus não quer isso. Né? O que ele quer pra nós, independente do que você faça, se você acredita em Deus, em Buda, sei lá. Mas eu digo assim, o bem, né? Morte não é bem, matar não é bem. Então, acho que pessoas como você no mundo, que vai formar, eu acredito que já está formando novas pessoas. Independente da religião, a gente sabe que é trabalhar com o bem, né? Exato. É muito importante. Muito. E relacionar com a música, porque a música, ela traz o... É uma coisa diferente, que nem você falou, quando você escutou, você sentiu diferente, e a música ela é capaz de ativar vários sentidos. Sim. Só com, né, ele começa a tocar ali, então tem várias coisas que às vezes ele só toca 2, 3, eu já olho e falo, né? Então eu já, já vai lá pro além. Então eu falo, a música é muito legal. Então, como pastor e trazendo a música, parabéns. Tem gente que, eu fui criticado já por isso, né? Fui criticado. Isso é normal. Crítica sempre tem, né? Sim. Uma vez eu aprendi uma frase que eu carrego pra vida, né? Que é a árvore que dá fruto toma pedrada. Sim. Não tem jeito, né? Você tá fazendo qualquer coisa, você vai tomar pedrada. Você decidiu fazer esse podcast aqui, você vai tomar pedrada. Sim. Você decidiu qualquer projeto, você vai tomar pedrada. A gente isso. sabe bem. Tem sempre um invejoso, uma invejosa, ou alguém desavisado. Carinhosamente chamado aqui. A gente chama ele de Juquinha. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que só de eu estar... o fato dessa postura que eu estou tendo aqui, de ser mais aberto, talvez até com algumas coisas, pode ser que tem gente que não goste, mas... Tranquilo, a gente tem o direito de se expressar e de achar o que está certo e o que está errado. Não tem problema nenhum com isso. Não tem problema com levar pedrada. E é por isso que eu gosto de fazer isso, sabe? Eu sou um pastor de púlpito, eu tô lá ensinando as pessoas. Você, né, Júnior? Isso! É ser você. Tá em mim, eu não posso deixar de cantar. Você não pode chegar e falar assim, eu sou o pastor, tá tudo certo, só vou falar a palavra de Deus, Cara, gostar de rock, claro, às vezes tem músicas. Tem uma que eu adoro, aquela que a gente tava falando do Rolling Stones antes. Que fala do, né? Fala do demônio. Então, assim, eu gosto da música, mas eu falo, Deus, o senhor tá entendendo que eu não tô falando isso. não tem essas músicas que a gente fala, poxa, eu gosto tanto daquele toque, mas, poxa, a letra não ajuda, né? Cara, eu vou dar um exemplo pra você. Por exemplo, eu fui na casa do Marcelo, do Motorrocker, né? Que os caras, salve o diabo e tal, aquela coisa da AC/DC, do chifrinho. Cara, quando eu entrei na casa dele, assim, cara, ele tem
um aparador, assim, um móvel, tem uma Bíblia. Cara, ele é um cara, né? Ele é o personagem Marcelos lá e tal, mas, cara, ele é um cara tão assim, tipo, porra, incrível conhecer ele. É que o rock tem essa postura, o preto. E ele acredita né? em O Deus cabelo, também a barba, tal. Só lá. que ele é aquela coisa do roqueiro, ele tira onda com aquela estereótipo, coisa. né? É, o estereótipo. Mas estereótipo. assim, de fazer a música, de tirar uma onda mesmo. Exatamente. Assim, cara, Exatamente. simpatia pelo demônio, até os Rolling Stones, você acha que eles estão... Era um puro sarro, né, cara? Sim. Era tirar sarro, né? Então tem muita coisa que fica mal compreendida. E eu passei por isso e passo às vezes, né? Até pelo jeito de cantar, eu gosto de cantar com gutural, assim. E aí de... bota o drive na voz, Nossa, né? Ainda bem, graças a Deus, eu me encontro daí nos cultos de jovens bastante, né? Que a gente tem a nossa arena, que é piazada e tal. Esse fim de semana, inclusive, eles falaram assim, pastor, você vai tocar a Eternidade hoje? Olha só, aquela música nossa, né? E Sim. aquela pancada, aquela música, Sim. né? Falou, vamos tocar. Olha Beleza, ali, toquei no culto a Eternidade. Que Eu já quero ir, que dia que você faz o culto lá, eu quero ir lá assistir. Olha aí. Não, ué. Inclusive, aproveitando isso que você está falando, que hora que é o culto, eu quero ir. Eu conheço muita gente que se abriu para a palavra de Deus, se abriu para a igreja por causa da música. Eu, inclusive, na época que eu me converti, foi justamente porque eu estava cansado daquela música do mundo que... E aí eu estava procurando alguma coisa a mais, e eu percebi que as mensagens e a maneira como a música gospel ela é estruturada com uma finalidade específica, aquilo lá me chamou muita atenção na época. E aí foi essa minha conexão. E eu acredito que tenha muita gente que se conecta com isso. Como é que é, Júnior? Tem muito isso. Eu, particularmente, eu consigo lembrar, 19 de junho de 2004, às 8h30 da noite. Foi o dia que eu abri a minha vida para Cristo. Como? Escutando uma música nessa igreja. Olha aí, ó. Eu consigo lembrar da música. O cara que estava cantando, um cara simples, uma banda simples. Eu até lembro o nome dele, Jefferson Botelho. Se você assistir, cara, te amo. Você é um cara que marcou minha vida. Ele cantou uma música que era assim, ó. Posso? Por favor. Claro. Era assim, ó. O que seria da minha vida se não fosse o Senhor? E eu passando um monte de coisa, uma crise dentro ali, e ele cantando isso. O bronze que ressoa, sem vida e sem amor. Aquilo foi entrando assim, que foi me arrebentando. Eu falei, meu Deus... Tá falando comigo? Tá falando comigo. Aí eu cheguei a olhar assim e falei, será que me marcaram? Você fica até, acho até estranho. E aquilo foi falando comigo. Naquele dia eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou parar com determinadas atitudes, vou parar com determinadas coisas, vou acertar minha vida. Né? Por quê? Porque uma música entrou lá dentro e me fez ter uma conexão com um Deus que eu nem sabia que existia. Eu não sabia que existia. Eu já tinha ouvido falar muito dele, por sinal. Mas eu não conhecia ele aqui. Né? E eu conheci por causa da música. Cara, a música é poderosa. É poderosa. Por que eu não desisto da música? E por que eu escolhi o rock and roll? E tá pronto, eu escolhi o rock. Sou pastor metaleiro. Por que eu escolhi o rock and roll? Por quê? Porque, cara, quantos caras aí do cabelão, da barba, da camisa preta, poxa, estão às vezes sedentos para ouvir uma mensagem que talvez muitos outros cantores não estão passando. Sim. Eu posso passar. Eu gosto do rock. No ritmo que você gosta. Eu já ouvi Iron Maiden, pô. Eu sei já como é que é. Tem. Tá na veia. Tem Megadeth, eu já estudei. Então eu sei o que colocar. Eu quero passar uma mensagem que pode transformar a vida das pessoas. Sim. É por isso que eu não desisto. Eu tava falando acho que com vocês, alguns... Mano, tava falando com você, com o Walter agora há pouco. Falei, cara, dá vontade de meter o pé de vez em quando. Sim, cara. Não dá. Sim. Porque a gente não tem um incentivo, assim. É difícil você viver da música no nosso país. É difícil, demais da conta. É um desafio gigantesco. E aí, cara, eu não desisto. Por quê? Porque faz a diferença na vida de alguém. Faz a diferença na vida de alguém. E eu preciso falar, você falou da música, eu também, eu ia numa igreja, eu sempre fui católica, e aquela coisa da igreja de sempre, as mesmas músicas de sempre, eu ficava indignada com aquilo, eu falava, cara, eu não consigo me conectar, eu pedia, falava, eu não consigo ouvir o que tá, a palavra, não prestava atenção, ficava pensando em todos os problemas que eu tinha, acontece muito isso, da pessoa ir por ir, né? Aí na minha igreja aconteceu que entrou um padre, assim, revolucionário, sensacional, bem mais novo, assim, bem mais novo mesmo. Ele começou a fazer os acampamentos.
Rompendo as tradições. Quando ele juntou os acampamentos, ele começou. Então, a igreja, ela era assim, a hora que o Santíssimo passava no meio do povo, assim, diminuía as luzes e começava. E era uma banda, o Ministério da Música era fora. Eu lembro que eu ia pra ouvir. E aquilo que você falou, a música entra de um jeito lá dentro e aí. E te transforma. O colo de Deus. Você já foi no Raléu? Não. Não? Pelo amor de Deus, é maravilhoso. Então, e aí conheci bandas surreal. Que eu nunca ouvi. Então, o Colo de Deus é uma banda católica, porém já gravaram músicas evangélicas. Antes de Resgate. Sim. E esse padre conseguiu trazer o Casa Worship Casa Worship. Um dos Alegraivos. Ele junta todas as religiões e vai gente de tudo quanto é igreja, quando tem. E nessa época do Casa Worship, eu falei, cara, eles ligaram, o padre ligou, não falou que era padre. E falou, olha, vou ter um evento em primavera, eles contaram isso. E vai ter o não sei o que, e foi. Gente, sensacional, Colo de Deus foi fora de base. Muito bom. E aí que eu queria entrar. Eu rezo, né? Ave Maria, amo, tudo isso. Mas cantando, quando eu tô ouvindo as músicas que eu gosto, você tá falando com ele diretamente. Então eu falo, a música pra mim eu tenho muito mais fé quando eu canto aquilo, ou tô ouvindo, do que rezando. Cara, tem um negócio que é muito especial pra mim. Na última semana de vida do meu papaizinho, querido Adelar, que Deus o tenha, meu querido e amado pai, na última semana eu passei com ele lá em Itapema, e aí eu sei do poder que a música tem de resgatar memórias, de trazer a fraternidade, de fazer com que a vida realmente passe aos nossos olhos dependendo daquilo que a gente já ouviu, uma verdadeira máquina do tempo. Isso é surreal. E no meio dessa cantoria, de ouvir essas músicas, o meu pai me falou a seguinte frase: quem canta, ora 2 vezes. E eu achei isso surreal. E é justamente isso. E eu carrego como últimas lembranças assim de ter estado com meu pai essa frase que significa muito para mim. A música, ela gera sensações que eu não sei se tem outra coisa que gera de forma tão expressiva quanto a música. Então ela é uma ferramenta que na minha vida ela é indispensável. Assim como você, nos meus momentos com Deus tem que ter música. Tem pessoas que são mais do silêncio, né? O meu não. O meu tem que ter música. Eu tenho que colocar um fundo, e às vezes é um fundo forte. Às vezes, eu falo que eu acho que eu sou meio louco, não sei. Não é possível que eu sou normal. Mas, por exemplo, eu já chorei, cara, escutando rock and roll. Por exemplo, tem o Oficina G3, tem um CD maravilhoso, que é o Depois da Guerra. Sim. Aquilo é sensacional, cara. Pedalzeira dupla aí. Guitarras pesadíssimas, dropadas e tal. E tem uma música lá que chama Muros. A primeira vez que eu vi aquela música, eu, ao invés de bater cabeça, eu chorei. Eu falei, que música maravilhosa. Como aquilo falou comigo, como me trouxe uma mensagem legal, né? Caem os muros, tirem as pedras, nossa unidade não é real, né? Se a verdade é o que pregamos, por que brigamos não sendo um? Olha que mensagem doida. E eu, como igreja, escutando aquilo, falei, cara, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. E aquilo me emocionou de um jeito que eu chorei. E a música... uma loucura. Né? Então... Você já assistiu? Eu até comentei, não sei se eu já falei aqui no podcast, mas tem um filme da Disney. Ele é desenho, é Soul, se eu não me engano. Sim. Não vi. É um filme que ele conta a história de um músico que ele morre, vai para outro ser, e aí ele vai conhecendo outros músicos e tal. E em resumo, esse filme fala assim, que os músicos, quando a gente canta, quando a gente toca, né, tal, os músicos em si, eles estão um grau a mais porque eles têm um dom a mais. Né? Uma conexão. E aí eles entram em alfa mesmo. Então eles dizem que eles são especiais. Esse filme é muito legal, fica a dica, porque não assistiu. É Soul, da Disney. Sim. Acho que tem no canal da Disney e tal. Mas é muito legal, é uma super dica de filme pra a gente que canta, isso que a gente tá falando aqui, a gente entende. A gente fala, não, peraí, Deus deu um dom diferente. Você não canta à toa. Sim. Né? Então, quando você falou, acho que você não é normal. Não, ele quis que você fosse assim. Não é? Olha só. E agora me veio uma provocação, eu diria, que eu acho que vai ser bem interessante. A música, ela tem esse poder de fazer com que a gente se conecte. Tem pessoas que têm essa conexão com músicas mais lentas, conseguir chegar num estágio, mas tem pessoas que elas já são mais aceleradas. Efusivas, né? Exatamente. Você acha que essas pessoas que de repente são um pouco mais aceleradas seriam
mais propícias a ouvir o tipo de mensagem que você quer passar com o tipo de música que você coloca? Não dá pra dizer no geral, né? No geral, mas eu acredito que sim, mano. Porque se você faz o estudo dos 4 temperamentos principais, né, que a gente tem, que é o colérico, que é aquele cara mais impositivo e tal, o sanguíneo, que é o agitadão, né, o que topa tudo, que faz tudo e daqui não faz muita coisa. É o doidão. Tem o melancólico, né, que é o chorei largado, e tem o fleumático, né? Sim. São esses 4 temperamentos base, né? Todo mundo tem os 4, mas aflora um ou dois ali, né? Acho que em determinados momentos da vida. Tem tudo Depende isso. do que tu tá passando. Então depende muito, né? Mas eu acredito que sim, faz toda a diferença. Eu mesmo, acho que você já percebeu que eu sou mais sanguíneo. Então, de falar bastante, de gesticular, de correr atrás, de fazer as coisas, esse é minha característica. E eu dou uma pendida também de vez em quando pro melancólico, assim. Eu tenho aquelas coisas que me fazem entrar em um estado profundo, assim, de reflexão, né? Então, lá eu vem. sou essa pessoa aí também. Né? Então, tô ali, mas daqui a pouco eu preciso entrar em mim ali, eu falo, uma hora eu tô ali coisas. Uma outra hora eu tô meditando na yoga. Tipo isso. Né? Então, eu acredito que sim. Eu acho que o tipo de temperamento da pessoa dita aonde ela vai ser mais impactada pela música. Eu acredito muito nisso. Sim. É por isso que nos cultos não existe uma regra bem específica, né? Assim, tem que ter o louvor, tem que ter a adoração. Mas não que seja uma coisa que tem que ser daquela maneira, né? Existe uma liberdade de culto. Mas eu procuro sempre estar trazendo essas duas vertentes, né? Músicas mais agitadas e também músicas mais introspectivas, para poder justamente falar com todos, né? Sim. De uma forma geral. Eu acho que isso faz toda a diferença no momento que você está ali ministrando e tentando levar uma mensagem que pode transformar a vida daquelas pessoas, né? Perfeito. Isso. E outra coisa, trazendo de novo um pouquinho à tona aquele assunto que a Carol estava falando antes, do Ministério de Música e tudo mais. O Ministério de Música, ele é muito visado, né, Júnior? Muito. Conta um pouco pra gente e informa para as pessoas o porquê que o Ministério de Música ele é tão visado e qual foi os momentos onde começou esse Ministério de Música a aparecer na Bíblia. Isso é uma informação importantíssima. Então, assim, o Ministério de Música, por que ele é tão visado? Né? Primeiro, na verdade, tem algumas coisas que são humanas e outras coisas que eu enxergo como características de dom mesmo e de espiritualidade. Por exemplo, o que me trouxe para o Ministério de Louvor da igreja foi a paixão que eu já tinha pela música e quando eu entrei e vi tudo aquilo, entendi a mensagem, percebi que aquilo encaixava comigo, eu quis muito rapidamente me inserir no grupo. Né? E demorei bastante, me cozinharam. E eu acho isso muito bom. Eu também fui cozinhado bastante. Me cozinharam, me colocaram no banco legal. Na época não tinha projetor, era retro, lembra aqueles retro? Sim. Né? Então você me colocavam no retro. Eu passei retro muito tempo. Depois me colocaram no cultinho das crianças. Não é pra mim. Legal, beleza. Depois eu fui inserido no louvor. Né? Foi uma escola. De fato, uma escola. E isso foi o que me trouxe. Mas tem pessoas que são motivadas para o ministério por conta do foco, né? Porque você fica focado. Vamos colocar uma igreja do tamanho da nossa, tem lá 140, 150 pessoas no total, eu tenho 10 que são do Ministério de Música, né? Então 10 de 140 é uma parcela que esses 10 têm a vida deles exposta. Sim. E tem gente que gosta disso e quer isso, porque gera senso de pertencimento, só que não é para isso que a gente foi chamado. Diferente de uma banda em que é isso mesmo, é sucesso, é povo, é você ganhar status de uma banda secular comum, num Ministério de Música na igreja não é isso, porque a gente tem que entender que no Ministério de Música que ele cresça e a gente diminua. Quanto mais ao chão nós estamos, mais nós somos grandes, porque ele cresce em nós. É isso, então, é um humilhar-se a si mesmo, né? Como está escrito lá em Tiago, humilhar-se a si mesm E tem uma música de vocês que fala, quando que sou fraco é que sou forte? Tem né? Mesmo. Que fala sobre isso. Tem mesmo. Foi gravada recente agora no teatro lá, você mixou ela pra gente. E a questão do Ministério de Música, dentro do que diz respeito ao culto, começou com Davi, né? E foi uma coisa, assim, surreal, porque Davi, ele sempre tinha pensamentos grandiosos a respeito
de como deveríamos celebrar ao Senhor, né? Ele foi o feitor da maioria, não todos, mas da grande maioria dos salmos bíblicos. Ali tem salmos de Davi, o maior compositor, que são músicas. Todos os salmos são músicas, são sonetos, músicas, né? Aí tem salmos de Moisés, ali, do profeta Moisés. Salmos de Asaf, Emã e Jedutum, que eram regentes musicais de Israel, sob o comando de Davi naquela época, e também dos filhos de Corá, outros regentes musicais. Chegou um tempo em que, naquela época, eles tinham mais de 24 mil pessoas circulando entre o templo, fazendo com que o culto fosse ininterrupto, as músicas fossem ininterruptas. Na época do sacrifício, né, que eles faziam, hoje não é mais necessário, Jesus é o sacrifício vivo e perfeito, mas eles estavam sempre ali fazendo essa gestão com mais de 24 mil pessoas naquela época cuidando da regência do templo. Era uma coisa fantástica, surreal. Mostra a importância disso dentro do culto ao Senhor e de como isso é válido até os dias de hoje. Porque, como você mesmo falou, eu achei muito legal a tua colocação. Tem pessoas que vão entrar muito mais fácil na presença de Deus e abrir o seu coração para ouvir e para celebrar a Cristo como Ele merece ser celebrado, pela música até do que pela própria palavra em si. Porque a música, na verdade, é a palavra cantada. E uma coisa leva a outra, né? Exato. Uhum. Isso eu acho sensacional. E aquela parte de que eu gostaria de ouvir de ti, que tem conhecimento da palavra, para explicar para nós um pouco de como é que foi aquele esquema, pode ser que eu esteja enganado, de que Satanás era um dos ministros de música. Como é que é isso, cara? Faz sentido isso? O livro de Ezequiel, né, fala sobre isso, né? Isso é um estudo teológico grande, né? Dá pano para muitas vertentes. Mas basicamente, assim, para a gente poder seguir uma linha de pensamento, Satanás, ele, antes de ser Satanás, né? O acusador Satanás, ou Diabonos, né, que vem do nome real, ele foi Lúcifer. Lúcifer era o filho da luz, né? Aquele que tinha uma beleza surreal, ele tinha acesso à presença de Deus e ele se orgulhou por ter tanta coisa que dele fluía. A música saía dele, né? Notas musicais, ele era um ser angelical diferenciado dentre todos os seres angelicais. E o seu orgulho foi o que precedeu a sua queda. Juntamente com ele, o anjo, como diz a palavra, de promessas. Quebrador de promessas. Ele já ajudou para varrer também a terça parte do céu junto com ele. Olha como que isso é muito sério, né? E isso nos ensina muita coisa também. Músico cristão, ele não pode deixar o orgulho tomar conta. Músico cristão, ele não pode permitir. Na verdade, eu acho que não tinha que ser só o cristão, né? No geral, né? Isso vale para todos. Mas falando do culto em si, o músico cristão, ele tem que tomar muito cuidado com a posição, com o status. Gente, vamos ser bem sinceros, assim. Se você falar assim, você acha que você canta bem? Claro que eu acho. Se eu for... Eu tenho que ser eu vou ser orgulhoso se eu falar que eu não sei fazer o que eu faço. Eu sei fazer. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo perfeitamente que Deus é poderoso para me dar e para me tirar. Então, eu não, de jeito nenhum, eu quero atribuir alguma coisa simplesmente ao dom, ao que Ele me deu. Ele é mais importante do que o que Ele me deu. Então, se Ele quer me fazer crescer na música, amém. Se Ele quer que eu fique pastoreando a igreja lá até o dia de eu morrer, amém também. Ele é o regente de todas as coisas. Eu falo para Deus assim, sabe? Eu falo, Deus, se o Senhor quiser me fazer ter 1 milhãozinho de seguidor aí. Legal. Mas uma coisa que meu pai sempre falou pra mim assim: você está, você não é. Exato. Isso vale pra tudo. Ele sempre falou isso pra mim. Quando eu comecei meu primeiro trabalho, ele falava assim: você está, você não é. Ou seja, faça por merecer, né? Exato. Quando eu falo de dom, use para o bem. Exato. Né? Para você mesmo e para os outros. Administre com sabedoria, né? Exatamente. Julião, aproveita, passa pra galera aí o teu arroba, cara. Vamos lá. Já que né, se a gente puder ajudar essa causa, claro. Nós vamos ficar super felizes. Então, passa pra galera aí, cara. Isso. No YouTube, se você digitar lá Moz Band, tem o nosso canal com várias músicas. Tem lá acesso a um show completo que a gente fez no Show Livre, lá em São Paulo. Tem vários dos nossos clipes, todos eles praticamente mixados e feitos aqui com o Mano na toca.
né, com muito carinho, pensando sempre em entregar os melhores arranjos. Acessa lá, Moz Band no YouTube. Dá pra colocar o link no canal, né? Na Vai dar descrição. trabalho pro Felipe. Não, só a gente lembrar, vou lembrar disso. A gente vai pedir o link e a gente coloca lá Depois tu fala Isso. com ele. Então. Vocês podem também acessar... Felipe, Pode acessar também o nosso Instagram, que é o @mozoficial. E aí nós estamos também em todas as plataformas de streaming, né? Deezer, iTunes, Spotify e assim por diante. Procura a banda Moz. Baita banda, aliás, Moz né, Band. cara? Então, massa. isso é Uma uma das baita coisas de que uma eu banda. eu já que sou ia um que eu chegar falar. em casa, já vou ouvir. Legal. É uma das coisas que eu ia falar. A Moz tem um nível altíssimo de músicos. O Azaf, eu lembro Você muito conheceu ele bem do piá. Azaf, que eu conheci ele de 15 menino, anos. frequentando aqui, ver como é que funcionava e tudo mais. Nervoso, lembra? Nervoso pra gravar. E ver ele tocando hoje, cara, gravar, poder arrecar o Azaf, assim, uma consciência musical muito absurda, muito acima da média. O Anderson, Nossa, pata de urso a gente chama. pata de cara, o queridaço. Eu ia falar o outro apelido, mas eu não vou falar. Não. Pode falar, o Coquinha. Coca. Né? Tava até. O link tava gravando. Baixo Coca, né? Enfim. E agora, tem um cara que é muito querido e muito especial pra mim, que é o Rafa. O Cara. Rafa é sensacional. O Rafa. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho falo, de cara. cada um da banda. Eu falo. Cara. A nossa banda tem uma mescla assim que é muito interessante, sabe? Tem o Coca é um sujeito assim que não tem maldade, sabe? Ele é aquele cara que... Meu Deus, se você tentar achar uma ponta de maldade no Coca, você não encontra. É aquele cara que ele é tão bonzinho que ele é inocente. Até fala, mano, pelo amor de Deus. Né? Ele é um cara assim surreal. Eu sou apaixonado pelo Anderson, cara, pelo Coca. Ele é fantástico. Ele veio assim pra agregar demais na banda, sabe? Daí a gente teve um nosso baixista que saiu e quando ele veio assim para somar total. Ideias de arranjo, sabe, técnica, e não só isso, mas um carisma sensacional. O Azaf, eu falo porque eu tenho ele que nem um filhão, assim, para mim. E quando ele chegou na minha vida, a gente tem uma boa distância de idade nós dois, e até acho muito legal nós darmos certo, porque é uma distância boa mesmo de idade nós temos. Então ele veio assim, é o filhão. Ele tá na minha casa, eu tô na casa dele, né? Ele é o baterista da igreja também, né? Crescemos juntos ali, até a primeira vez que ele teve um emprego foi num lavacar que eu tinha. Então, assim, é aquela coisa de pai e filho mesmo, nós dois, né? Mas não é isso, né? Aquela amizade, tudo. Mas é um cara que tem um respeito surreal e ele tem buscado aprender e crescer e assim vai. É um relógio, cara. É um relógio, cara. Ele é muito comprometido com o que ele faz, né? Inclusive, hoje nós temos ensaio, né? Depois de finalizar o podcast, eu vou reto pro nosso ensaio. Estão esperando. Que a gente tem... Não, tá tranquilo. Vixe, tranquilo. A gente tem um festival para participar, depois a gente pode falar disso. E vamos fazer isso aí. E o Rafa, cara, eu precisava conhecer um cara igual o Rafa, cara. O Rafa é um ser humano, assim, incrível, musicalmente evoluído, sabe? Com excelentes ideias. Um compositor também, as últimas boas composições, né? Da banda são do Rafa. Somos eu e ele que fazemos as composições. Ele veio com umas ideias de letra. Tem uma música nossa que, inclusive, se chama Redes Sociais, que foi composição dele. Cara, essa música, nós temos grande expectativa com ela. Ela fala dessa evolução das redes sociais na vida das pessoas e as coisas boas e ruins que ela traz. Então, é uma mensagem muito forte. E um cara, assim, sensacional. Meu amigo. Ele chegou na minha vida já para ser amigo. Sabe? Foi um presente de Deus na minha vida, o Rafa. Eu lembro porque eu gravava a banda dele, que era o Jeremias, né? E eu lembro que vocês comentaram que vocês estavam em busca de um guitarrista e eu lembro de ter sugerido o Rafa. E quando eu soube da notícia que ele tinha fechado com vocês, cara, eu fiquei muito feliz porque eu sabia o tanto que ele poderia agregar para a sonoridade da banda Moz ficar ainda mais particular. Ter uma identidade ainda mais característica, porque o Rafa... Ele veio do soul, do funk. Exatamente, né? cara. Para ele teve que aprender de verdade. Não que ele não sabia, mas aprender a pegada do rock, a ideia do rock. Então ele veio, mas ele aí carrega os detalhezinhos, né? Exato. Que faz ficar diferente. Exato. O começo da carreira dele, ele ouvia bastante rock, e aí depois ele caiu numa vertente do soul, e aí
depois de tudo, quando que ele se encontrou com vocês, que ele fez essa reunião de estilos dentro da própria cabeça e saiu um guitarrista genial. Nossa, que eu acho que ele contribuiu demais. Demais, e esforçado, cara. Na época ele tinha todo o equipamento dele, era focado pro soul. Aí ele veio, já foi atrás de trocar guitarra, de vender, e daqui a pouco já apareceu com a LTD. E aquele cara esforçadaço mesmo. Rafa é coisa linda de Deus, Rafa. Mas a gente precisa chegar naquela hora. Aquela hora. Naquele momento. Tá. A gente sempre encerra o podcast. A última pergunta que a gente faz. Antes de você fazer essa pergunta, você não quer falar do festival que você verdade. Sim, não, legal. E cara, festival e planos futuros da MOS. Vamos lá. Então, gente, com muito orgulho, né? Eu falo que a gente passou num festival numa cidade chamada Palmeira das Missões. Não sei se algum de vocês conhece. Rio Grande. Eu não acredito. Passamos lá. Beijo pra minha galera que é de lá. Tá de lá? Sim. Aí, ó. Se quiser mandar algumas coisas pra lá, já tô indo. Tipo um salame, vinho. As cucas. Nós passamos no festival lá. É um festival de nível nacional, né? Então tiveram bandas e pessoas inscritas do país todo. E 906 inscritos, passaram 24. Dos 24 nós passamos. Né? Então, cara, só isso aí já me deixou muito feliz, né? Porque, poxa vida, deixamos toda essa quantidade de músicos, né? Que acabaram não passando para trás. E não sei se é o termo correto falar deixar para trás, não é isso, mas, poxa, passamos, né? Sim. Então estamos indo para lá. Dentro de tantos, né? Poxa, 906. Os jurados viram que vocês tinham algo específico. É música inédita que vocês vão... nós vamos mandar redes sociais. Vamos com essa música, escrevemos essa. Eu lembro que eu até sugeri ideias pro clipe, né? Foi, umas ideias de mudança de algumas coisinhas, detalhezinhos que foram acatadas. Olha que interessante. Nós nem começamos a trabalhar ela ainda, né? E vamos estar indo para lá agora na semana que vem. A gente faz a primeira parte, sempre a primeira etapa no dia 20. E se passarmos da primeira etapa, dia 21 já, na sequência, é o encerramento, né? São 10 pessoas que passam para a final. Estamos aí. Vamos divulgar nas redes sociais o link para o pessoal estar assistindo, estar votando, estar junto. Estamos indo aí para lá para apresentar nossa música autoral, concorrendo com gente do Amazonas, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de qualquer lugar. A MOS vai estar lá representando Toledo e representando a música, o rock também. Olha que interessante. Agora chegou o atual. Agora chegou. Tá. Finalize com ele. Finalize com ele, é ótimo. Nossa. É que é uma pergunta que ela traz à tona duas coisas que eu acho que é muito importante, muito interessante na vida de quem trabalha e quem é cercado de música. Uhum. Se hoje fosse possível de eu colocar você num palco para cantar com uma pessoa especial da sua vida, alguém que tenha norteado tua carreira, que você tenha se inspirado muito nessa pessoa, seja vivo ou não. E qual é a música que você aceitaria fazer um duo com essa pessoa? Você pegou pesado comigo, hein? Pesado é meu segundo nome. Só não vale Jesus. E só não vale Jesus Cristo, que eu acho que todo mundo queria, não. Vai que... Porque você fez uma pergunta, eu não sabia que você perguntava isso, confesso. Mas é uma pergunta que me permeia todo dia. Eu vou explicar a minha resposta. Em 2014, o meu pai faleceu. 2014. E a gente não estava num relacionamento tão bom nessa época. Meu pai, ele era um homem bem problematicão, assim, sabe? Alcoólatra, desenvolveu o alcoolismo já pro final da vida, acabou adoecendo justamente por causa disso. E eu tenho uma história com meu pai que foi o seguinte: meu pai é aquele cara que me fez me apaixonar por música. Foi por causa dele, primeiro. Os discos eram dele, né? O som do caminhão era dele. Sim. Tem duas músicas que me chama... se toca, eu tenho que parar, falar, dá licença um pouquinho, vou pro banheiro, que me emociona na hora. E eu não tive tempo de falar para meu pai que ele ia ser vô, porque a gente descobriu, ele morreu, não deu tempo. Então, se eu pudesse hoje, se eu tivesse esse poder de estar num palco com alguém, eu não sei se ele cantaria comigo. Talvez cantaria, que o bicho era metido. O velho era metido, talvez ele cantaria. Mas eu colocaria ele numa cadeira do lado, eu cantaria uma música para ele. Eu cantaria. Essa música é... Meu Deus do céu, é aquela música do Chitão e Chororó, que é aquela Não Desligue o Rádio, você lembra? Você lembra dessa música? Lembro. Não desligue o rádio, escute a minha voz. Eu ando tão sozinho
impossível esquecer que eu e você já fomos nós. Eu cantaria pro meu pai olhando pra ele. Que bonito, cara. Cantaria, cara. Show, Que show. bonito. Show. Júnior, eu vou aproveitar antes de encerrar, peraí. Eu vou aproveitar que você deu a brecha que eu queria entrar. Fazia tempo que eu queria falar e toda vez eu esqueço. Eu queria fazer um convite aqui, pessoal, assim, no Podtoca, pra essa. Então eu queria fazer um convite Você no é cinegrafista, Carol. Podtoca, aqui gravando ao vivo, que não tem como correr, mas umas 2, 3 pessoas já me falaram por que o Meneghini pai não vai no Podtoca. Olha. Por quê? Por quê? Por quê? Então eu estou convidando o Meneghini pai Convidando o Meneghini pai. para vir ao Podtoca. É sério, seu pai está sendo requisitado, Rafael. Convidei ele lá. Seu Dilar, por favor, né? Seu Dilar, eu vou ligar Não pro me senhor vergonhe. essa semana. Eu vou agendar com o senhor Podtoca. Não podemos Mas encerrar. só se ele vai falar assim, só se o Tardadão vier. Vamos agendar. Você sabe que o The Almo tem várias pessoas que aplicam nele, né? Quando ele pega o baixo, ele fala que é o Adão. Tu tá ligado? E a gente veio gravar com meu pai aqui, daí ele falou assim, então você que é o Tardadão. Não, o pai do Rafa é maravilhoso. É, cara, o pai do Ó, Rafa. foi no aniversário da Elaine esses tempos atrás, ele pegou Vamos o violão. convidar ele. Falei, Rafa, eu sou Vamos mandar só um áudio um no like das WhatsApp redes, dele. um like. Adilar, né? Ô Dilar. Odilar. Menino. Que era da banda Os Projetos. Os projetos, Oh, deixa- imagina, calma, ele vai imagina contar daí essa história. eu vou descobrir história que nem Pensa eu sei. se cruza aquele lá e esse daqui, com calibre 50, como é que Calibre é? 12. Calibre 12 com os projetos. projetos. Meus Meu projetos. Deus. Aí, ó. Nem o E Ramassa meu aguenta. pai toca, né? Meu Seu pai- Odilar. E ó, você quer ver meu pai tocar? Ele tá toda segunda-feira, 6h30, na catedral, com a minha mãe. Eles aí. tocam na Olha igreja. aí. Aham. Que legal, cara. Por isso que Tem que aproveitar. queremos seu Odilar aqui, né? Mãe de Rafa também vai vir pra dar o Olha, ó, suporte. vem a família Aí. inteira. Família Família de toda. Rafa inteira. Daí eu não por posso aqui. participar desse Demene programa. pode vir filmar, porque é do. Né? Esse daí eu fico Sim. nas câmeras, tá? Ah, tá. Pode Só ser. chutando a Não, canela. Mas é isso. Júnior, que honra Cara, eu que imensa agradeço. ter você aqui hoje. Eu falo assim, um dos assuntos que eu mais amo falar é sobre Música, Jesus Cristo, Jesus. porque ele muda vidas, Muda, ele transforma transforma. vidas. E os nossos dias realmente são melhores com ele. Então, que bom que você tá levando isso com música, Amém. que é uma forma de chegar, acho que bem mais fácil pra todo mundo. Com certeza. Não é mesmo? A gente ora 2 vezes, né? Como Ora fala. 2 vezes. Exatamente. Vou Então guardar é isso pra mim. Muito obrigada. Ele falou. E bora! Que já gravaremos um próximo. Prazer. É foda estar sozinho, viu? Pode tocar.